Olá, comunidade! Você sabia que metade das comunidades do Brasil é tocada por uma pessoa só? E mais de 21,5% operam com até 3 pessoas no time? Para efeito de comparação, na média global do CMX Hub são 31% atuando sozinho. Ou seja, a gente opera com quase o dobro de solidão que os mercados que costumam servir de referência aqui pra gente. Esse número está no relatório Comunidades Brasil 2026, que acabou de sair e ele é só o começo dessa conversa. Nesse vídeo eu separei aqui 5 movimentos que eu acho que mais importam para quem trabalha com comunidades aqui no Brasil. Eu sou Rafael Fernandes, diretor de estratégias e operações aqui da Comu, empresa pioneira no Brasil na prestação de serviço de criação e gestão de comunidades intencionais. E se você quiser saber tudo sobre comunidade intencional, não deixa de seguir a Comu aqui e nas outras redes sociais também, no @somoscomu, lembrando que Comu é com 2 M's. Antes de entrar nos dados, vale trazer que esse relatório é a segunda edição da Pesquisa Nacional de Comunidades da CMSCU. E nessa edição, a gente construiu isso a várias mãos. A Comu entrou junto, tanto na formulação das novas perguntas, na leitura dos dados e assina algumas análises dentro do documento também. Junto com a gente estão a Linha Penteado e a Camille Silva, do Oi Camille. Cada um trazendo sua leitura ali com a sua própria prática e sua experiência para enriquecer esse relatório. Agora, vamos aos 5 movimentos. O primeiro movimento é o do time, e ele é mais maduro do que parece. Além dos 53% que tocam comunidade sozinhos, olha o que tem acontecido com a moderação. Em 2024, 42% das comunidades tinham um único moderador e 39% tinham de 2 a 4. Em 2026, 40% seguem com um único moderador e 36% com 2 a 4. Ou seja, a estrutura pequena se manteve. 2 anos depois, 8 a cada 10 comunidades continuam sendo moderadas por até 4 pessoas. O que mudou de verdade foi o topo e a base. Comunidades com 10 ou mais moderadores praticamente sumiram. Saíram de 4% para um pouco mais de 1%. E cresceu a fatia de quem não tem fórum e nem tem grupos de discussão, de 10% para 14%. As comunidades muito pequenas, elas conseguem funcionar ali com uma pessoa só porque o ritmo permite. Mas quem está sumindo mesmo é o meio. A comunidade de porte médio, que precisaria de uma equipe de moderação para funcionar bem e vive ali tentando se sustentar com um moderador e meio. E é nesse meio que a gente precisa ter atenção, pois não é pequeno o suficiente para ser ágil, nem grande o suficiente para ter estrutura, e é onde o gestor está sempre ali ativo e nunca sobra o tempo para pensar mais estrategicamente. Comunidade cresce, pressão aumenta, e a pessoa que cuida dela sozinha até quebra ou mesmo abandona o projeto por não conseguir dar conta. E aqui entra a parte que eu acho mais reveladora desse movimento, porque existe uma terceira saída para esse aperto e quase ninguém no Brasil está usando. Lá fora, a direção é de abrir a gestão. O CMX vem apontando que a administração de fóruns e espaços de conversa estão ficando mais colaborativos, com modelos compartilhados entre o time interno e os membros da comunidade. E que iniciativas conduzidas pela própria comunidade, como atuação local, eventos hospedados pelos membros, programas de advocacy, eles vêm ganhando tração ano a ano, segundo os relatórios dele. Aqui, a gente andou na direção contrária. A gestão mista, com membros voluntários ali liderando os fóruns, caiu de 56,7% para 30,3% entre as duas edições. Quase metade das comunidades responde que todos os fóruns e grupos são iniciados e geridos por funcionários. E a responsabilidade pelos eventos concentrou ainda mais no time interno, subiu de 74% para 84%. Do lado dos membros, o desenho é o mesmo. Quando a gente perguntou como os membros contribuem para o negócio, 50% citaram feedback e 47,8% citaram recomendação. Mas cocriação de produto aparece em 13,3%, moderação de fóruns em 13,3% também, e a participação em conselhos consultivos em 12,2%. Programa de embaixadores caiu de 46% para 26%. E junta com a forma de reconhecer. 46,7% reconhece publicamente quem contribui e só 14,4% oferece alguma oportunidade de carreira. O membro brasileiro é ouvido, é citado, é elogiado, mas raramente é convidado para fazer parte. 53% da gestão solo e quase nenhuma delegação real para os membros não são dois problemas separados, são o mesmo problema visto de 2 ângulos. Comunidade que centraliza tudo é comunidade que sobrecarrega uma pessoa só. Então, se você está nesse meio agora, a pergunta prática não é como aguentar mais um trimestre. São 3 caminhos. Voltar para um tamanho que dá para sustentar sozinho com qualidade, brigar internamente para uma segunda pessoa ali no time para você fazer com mais estratégia, mais intenção, ou começar a dividir a condução com quem já está na comunidade. Os 3 são legítimos. O que não dá para sustentar é você fingir que vai continuar do jeito que está. E dividir a condução não significa terceirizar o cuidado também. Significa desenhar o papel, dar o contexto e reconhecer de um jeito que vale a pena para quem assume. Voluntário sem estrutura vira mais um trabalho para o gestor, e não menos. O segundo movimento é o que mais me incomoda, porque é o mesmo de 2 anos atrás.
51% dos gestores dizem que é difícil mensurar o valor da comunidade. Em 2024, esse número é 51,3%. Praticamente não se mexeu e virou a frustração número 1 do mercado, à frente até da dificuldade de engajar, que ficou em 47,8%. Quando a gente perguntou em quais habilidades os profissionais sentem mais necessidade de se desenvolver, Métricas e ROI liderou com 55 respostas, na frente de ferramentas, de estratégia e até mesmo de monetização. O mercado ele sabe exatamente onde está a dor. E aí vem os números que explicam essa dor. 33,3% das organizações não enviam nenhuma pesquisa de saúde na comunidade. Nenhuma. 1 em cada 3 gestores está operando sem feedback estruturado do membro. 37,8% não medem ROI de forma alguma e outros 17,8% dizem que sabem que a comunidade gera valor, mas não conseguem comprovar. E para temperar ainda mais esse movimento, 47,8% não sabem dizer quanto de retorno financeiro a comunidade gera. Só 27,8% tem estratégia de monetização ativa. Mas quem monetiza também está cobrando bem. 41,5% tem ticket médio acima de R$1.000 e a assinatura é o modelo mais usado com 68,3%. Agora, conecta isso com o dado que abre o relatório. O orçamento ficou praticamente estável, foi de 44% para 42% de quem espera um aumento nele. Mas a percepção de que a comunidade é fundamental para a missão da empresa caiu de 85% para 78%. Não foi a comunidade que perdeu valor nesses 2 anos, foi a prova de valor que não acompanhou. Enquanto a gente não conseguir trazer dados estratégicos que mostram o valor da comunidade, a liderança vai continuar tratando a comunidade como algo que é possível apenas quando sobrar algum orçamento. Se você levar uma coisa desse vídeo para a sua semana, que seja essa. Coloque uma pesquisa de saúde da comunidade no calendário. 2 vezes por ano já te tira desse grupo de 1 em cada 3 pessoas. O terceiro movimento mostra uma mudança no desenho das comunidades brasileiras. Alunos ultrapassaram clientes como o perfil mais comum de membro. Alunos subiram de 36 para 40,4 e clientes despencaram de 56 para 33. A maior queda de todo esse levantamento, 23 pontos percentuais. No setor das empresas, a educação passou tecnologia, 18,4 contra 16,3%. Isso é importante pois cada tipo de comunidade vai trazer uma lógica diferente do negócio. O CMX ele tem um modelo que ajuda a gente a nomear isso, o Spaces, que ele organiza as comunidades pelo objetivo do negócio que elas sustentam. Então tem suporte, produto, aquisição, contribuição, engajamento e sucesso do cliente. Cada eixo tem uma vantagem própria e bem concreta também. A comunidade educacional que cresce no Brasil vive nos 2 últimos eixos. A pessoa entra querendo aprender uma coisa, sai sabendo fazer e volta porque quer aprender mais e quer criar conexão ali com outras pessoas que estão passando pela mesma fase e trocando experiência em conjunto. É um vínculo de desenvolvimento contínuo e ele funciona muito bem. O que os dados mostram é uma concentração nesse eixo. A comunidade de clientes segue entregando resultado onde foi desenhada para isso. O que a pesquisa sugere é que o mercado brasileiro está escolhendo cada vez mais o caminho educacional como uma porta de entrada. E os objetivos declarados na pesquisa também se encaixam bem nesse mapa. Network entre membros lidera com 54,4%, educação de clientes vem logo atrás com 53,3% e aquisição aparece em 47,8%. Praticamente ninguém está perseguindo só um eixo. Aqui tem uma ressalva também, que a gente escreveu no relatório e eu faço questão de repetir aqui para vocês. Enquanto em outros mercados a comunidade se fortalece por networking, resolução coletiva, inteligência compartilhada, no Brasil a lógica educacional ainda estrutura quase tudo. O risco disso já é conhecido, né? Virar um espaço ali só de consumo de conteúdo, com uma pessoa ensinando e todo mundo assistindo, ao invés de um ecossistema de troca entre membros. Uma comunidade que só o líder produz não é uma comunidade. É um canal com um chat aberto, então vale entender se realmente é uma comunidade intencional e existe troca entre essas pessoas. O quarto movimento é de tamanho de presença. Comunidades de 1 a 99 membros cresceram de 15% para 20,6%, e todas as outras faixas recuaram. De 100 a 999 caiu de 39,8% para 30,4%, e as maiores, de 10 a 100 mil membros, caíram quase pela metade, de 11,5% para 6,5%. E ao mesmo tempo, os rituais exclusivamente síncronos quase dobraram, foram de 11,6% para 22,2%. O assíncrono puro caiu de 21,4% para 13,6%. Ou seja, comunidade que depende só do conteúdo e de troca no próprio ritmo tem perdido força. E o mercado está aprendendo que, na prática, não existe um crescimento sem retenção e que o encontro vai sustentar mais vínculo do que um calendário editorial. Mas agora vem o contrapeso. Lembra que eu falei que engajamento é a segunda maior frustração do mercado e que quase ninguém tem parâmetro para saber se está indo bem ou mal?
A distribuição de participação ativa mensal em 2026 está assim. 26,1% das comunidades têm até 10% dos membros ativos no mês. 19,6% ficam entre 11 e 20. 20,7% entre 21 e 30 e 6,5% entre 31 e 40. E só 2,2% passam dos 40%. Ou seja, se você tem mais de 20% dos seus membros participando ativamente todos os meses, você está no terço superior do mercado brasileiro. Se passa por 30%, você está em menos de 9% das comunidades pesquisadas. E isso é raro por aqui. Falo isso porque eu ouço muito gestor dizendo que está fracassando com 15% de participação mensal. Mas 15% no retrato brasileiro de 2026 é a faixa onde boa parte do mercado está. E as faixas mais altas encolheram nos 2 anos. De 31 a 40 caiu de 10,6% para 6,5% e de 41 a 50 caiu pela metade, de 4,4% para 2,2%. E aqui 2 ressalvas para ninguém sair daqui com o número errado na cabeça. A primeira é que isso é referência, não meta. Né? Uma taxa mensal ali de engajamento alta numa comunidade de 30 pessoas vai significar uma coisa bem diferente de uma comunidade ali de 5 mil pessoas. E o percentual que faz sentido depende do objetivo pela qual a comunidade existe também. A segunda percepção é que a participação mensal e participação em rituais são coisas distintas. Quando a gente perguntou especificamente sobre a presença em eventos rituais, 27% ficaram na faixa de até 10% e 13,5% simplesmente não souberam responder. Um detalhe operacional para fechar esse bloco. O WhatsApp segue dominante como canal, mas recuou de 70,2% para 65%, enquanto o Circle e Discord quase que dobraram. Não é abandono do WhatsApp, é diversificação. E cada escolha de plataforma virou, na prática, uma escolha sobre quais dados você vai conseguir enxergar também depois. Hoje o WhatsApp ele pode entregar rapidez nas trocas, mas ainda não entrega nativamente toda a estrutura que uma comunidade intencional precisa, inclusive as métricas. O quinto movimento é sobre inteligência artificial e como ela está sendo utilizada pelos gestores de comunidade aqui no Brasil. Criação e planejamento de conteúdo lideram com 72 menções. Geração de insights e análise de dados vem com 64. Agora, na outra ponta, suporte ao membro 16, moderação 16 e apenas 2 pessoas no total disseram que não confiam em utilizar a inteligência artificial nas suas comunidades. Isso quer dizer que resistência quase não existe. O que existe é uma escolha bem consciente sobre onde a máquina vai entrar. E ela entrou no back-office e parou na conversa, na troca, no relacionamento com os membros. E eu acho essa fronteira super sensata. E ela tem uma lógica também de negócio por trás. Quanto mais automatizado vai ficando o bastidor, mais valioso vai ficando a interação humana ali na frente. Então, se você terceiriza, inclusive, sua conversa com o membro, qual que vai ser o diferencial da sua comunidade? O efeito prático ele já aparece nos dados de rotina. A análise manual de métricas caiu de 41% para 31,5%. Mas repara na contradição. 41% faziam métricas na mão, hoje são 31%. E a IA absorveu parte do trabalho e mesmo assim a dificuldade de provar o valor ficou intacta em 51%. Ou seja, a IA tem acelerado a execução, mas ela não resolve o método. Automatizar a coleta de um dado não significa que você vai saber interpretar e isso vai mostrar valor para o seu cliente, né, para o seu líder, para o seu chefe. Então não adianta você gerenciar uma comunidade utilizando a IA se você não tiver um método por trás também. Se eu tivesse que resumir o que esses 2 anos mostram, é que o mercado brasileiro de comunidades ele ficou operacionalmente mais maduro sim, mas estrategicamente ele ficou quase igual. A gente melhorou a infraestrutura e lógico que a gente pode comemorar. A dificuldade com ferramentas caiu de 31,9% para 13%, o trabalho manual recuou de 53% para 31,5%, a falta de orçamento saiu de 44% para 27%, e nada disso é pouco. Mas as 2 dores que sobraram são exatamente as que nenhuma ferramenta resolve sozinha: provar o valor da comunidade e sustentar a participação dos membros. Essas 2 exigem método, estratégia e tempo dedicado do gestor também. Se a comunidade fortalece as pessoas e você consegue mostrar isso em indicador que a liderança consegue entender, ela vira ativo de negócio. Se ela só ocupa mais um canal e você defende orçamento no discurso todo o trimestre, ela ainda é custo. A diferença entre as 2 quase nunca está na plataforma, ela está no desenho e na condução da gestão dessa comunidade. O relatório completo tem muito mais do que esses que eu consegui trazer aqui para vocês. Fala sobre perfil, remuneração, plataforma, evento, formato de ritual, ROI. Tem artigos assinados por nós, especialistas ali que fizemos também essa pesquisa. E esse relatório é gratuito e o link está aqui na descrição. Baixa, dá uma lida com calma, compara com a sua realidade e depois volta aqui e me conta nos comentários qual desses movimentos você está vivendo na sua comunidade, que eu estou curioso para saber onde esse mercado se reconhece para além dessa pesquisa. Obrigado, gente, até a próxima.